Oitavo ano, tudo bom? Dando continuidade às nossas videoaulas, vamos hoje ver o nosso capítulo, ainda sobre o continente americano, os recursos hídricos e as principais bacias hidrográficas da América. Então, nós conhecemos bastante, através do nosso mapinha que a gente já deu uma visualizada, que na América há vastos recursos hídricos, com muitos rios, lagos e grandes volumes de águas subterrâneas. Então, contudo, em termos geográficos, a distribuição de águas é altamente desigual no nosso continente. Embora as condições naturais, como a diversidade climáticas, a vegetação, e o esgotamento dos recursos hídricos também são fatores expressivos que dificultam o nosso abastecimento de água. Então, na América Latina, especialmente, o abastecimento de água para a população é muito irregular e nem todas as fontes são seguras. Por exemplo, o manejo de águas poluídas por resíduos orgânicos ou industriais representa um grande risco para a saúde pública e também para o meio ambiente. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, aí o Rio Tietê, altamente poluído, sem falar em outros ainda que existem muitos, aqui no Brasil também. Então, já na América anglo-saxônica e nos Estados Unidos, por exemplo, a irrigação para a cultura, ela consome quantidades imensas de água. Em regiões desérticas, grande quantidade de água é extraída de rios e de aquíferos para o cultivo. Então, por causa disso, ocorreu significativa diminuição do nível de água ou até mesmo desaparecimento dela nessas regiões. Então, assim como ocorreu com as águas superficiais, a distribuição das águas subterrâneas não é uniforme. E a produtividade dos aquíferos também é variável e fundamental para a produção de alimentos, abastecimento industrial e também humano. As maiores bacias hidrográficas do continente americano aí. Nós temos aí a vertente do Golfo do México, que é nessa vertente que vão se destacar as bacias do rio Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, e as bacias do Grande ou Bravo, lá no Rio Grande do Norte e no México. Essa bacia do Mississippi, Missouri, ela drena as planícies centrais dos Estados Unidos e oferece condições de navegabilidade em quase toda a sua extensão. Boa parte da produção agrícola dos Estados Unidos é transportada através de seus rios. E ela também, é claro, abastece muitas cidades. A bacia do Rio Grande, ela serve parcialmente de divisa, o limite entre os Estados Unidos e o México. Atualmente, quase todas a água desse rio abastece a produção agrícola dessa região e as cidades também, causando a redução de seu nível de água, agravada pelos períodos de seca. Ações governamentais têm acontecido, e principalmente entre os produtores, que vêm tentando reduzir o consumo da água dessa bacia com alternativas, como por exemplo a captação das águas de chuvas. Nós temos também a vertente do Atlântico. Na vertente do Atlântico Norte, destaca-se a bacia do Rio São Lourenço, que foi a via fundamental
dos colonizadores europeus, especialmente ali na área do Canadá. Atualmente, o rio é muito importante, principalmente como transporte para o escoamento das mercadorias. Além disso, liga a região dos Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Os Grandes Lagos, eles são formados pelos lagos Michigan Superior e Huron e Ontário. Eles limitam essa parte da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Apenas o Lago Michigan está totalmente localizado em território dos Estados Unidos. Na vertente do Atlântico Sul, destacam-se as bacias do rio Orinoco na Venezuela, Amazonas, Rio São Francisco, no Brasil, e a Platina, que drena território do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Bacia Platina é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. O Rio do Prata tem pouca extensão, mas recebe águas do Rio do Paraná, do Paraguai e Uruguai. E sobressai, muito importante, que sobressai nessa bacia a usina de Itaipu binacional, que fornece energia para o Brasil e para o Paraguai. O Rio Paraguai é um rio de planície constitui uma importante via de transporte e também de comunicação. Marca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai e entre o Paraguai e a Argentina. Já o rio Uruguai, ele delimita a fronteira entre o Brasil e a Argentina e também entre o Uruguai e a Argentina. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo grande.